através da palavra de Deus. Pastor, vamos orar? Eu Sim, faço uma oração, o senhor faz a outra. ok. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia de vida. Obrigada pelo privilégio de juntos ainda podemos estudar a Tua palavra, Senhor, e podemos aqui estar para Te adorar. Louvado seja o Teu nome. Neste momento nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor fale aos nossos corações, fortaleça a nossa fé, abençoe o Teu povo, Senhor. Dê-nos arrependimento verdadeiro, para que possamos receber o Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor tome o Teu servo, o pastor ungido do Senhor, em Tuas mãos, e que cada palavra, Senhor, cada palavra que sair dos lábios dele seja vindo diretamente do céu. Seja com cada família aqui representada, para que saiamos daqui alimentados e renovados pelo Teu poder. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Santo Deus de amor, gratos somos a Ti pelo privilégio da vida. Em Tuas mãos nos colocamos neste momento. Clamamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pedindo que venha nos restaurar, nos purificar, nos auxiliar. Em todo tempo, Senhor, esteja ao nosso lado. Por nós mesmos não há méritos nenhum, mas nós precisamos reconhecer isso. E isso só vem através de um conhecimento profundo. Dá-nos esse conhecimento através da Tua palavra, através da comunhão contigo. Que vejamos que não somos bons nem justos, mas que aquilo que habita em nós, naturalmente, é algo contrário ao que o Senhor deseja que nós sejamos. Por isso é necessário morrer para nós mesmos e nascer de novo. Nascer de novo. Fica ao nosso lado, Senhor. Esteja com os enfermos, os enlutados, os órfãos e as viúvas. Nesse momento venha nos auxiliar naquilo que iremos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Obrigado, irmãos queridos. Vamos dar sequência com o livro Santificação, é quarta-feira. Início ao capítulo 5, Daniel, na cova dos leões. Quando Dario tomou posse do trono de Babilônia, imediatamente procedeu à reorganização do governo. Constituiu sobre o reino a 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, segundo a versão inglesa. E Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. As honras conferidas a Daniel provocaram a inveja dos principais homens do reino. Os presidentes e príncipes procuraram achar ocasião para se queixarem contra ele, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel é um exemplo de fidelidade e integridade. Assim como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Que lição se apresenta aqui para todos os cristãos?
Os sagazes olhos da inveja foram fixados sobre Daniel dia após dia. Sua vigilância foi aguçada pelo ódio. Contudo, nenhuma palavra ou ato de sua vida puderam eles fazer com que parecesse mal. Todavia, ele não se orgulhava de santificação, mas fazia o que era infinitamente melhor. Vivia uma vida de fidelidade e consagração. Ele não se autoproclamava, não se autoproclamava. É Deus quem tem que ter um ponto de vista sobre nós, e não nós mesmos. Estou falando isso no sentido de pessoas que se autoproclamam, né? Santos, estar santos, etc. Não, ele sabia o que estava fazendo, mas deixava para Deus essa declaração. Obviamente que aqueles que estavam também ao redor visualizavam isso. Trama satânica, próximo tópico. Quanto mais irrepreensível a conduta de Daniel, tanto mais ódio ele despertava contra ele em seus inimigos. Isso lembrou Mateus 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo contra vós. Eles se encheram de raiva porque não puderam encontrar nada em seu caráter moral ou no desempenho de seus deveres sobre que basear uma queixa contra ele. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. 3 vezes ao dia Daniel orava ao Deus do céu. Esta era a única acusação que poderia ser apresentada contra ele. Uma trama foi então delineada para conseguir sua destruição. Seus inimigos reuniram-se no palácio e suplicaram ao rei que baixasse um decreto pelo qual nenhuma pessoa em todo o reino deveria pedir coisa alguma, vou ler novamente, pelo qual nenhuma pessoa em todo o reino deveria pedir coisa alguma, quer de Deus, coisa alguma qualquer de Deus, quer de homem, alguma, quer de Deus, quer de homem, a não ser de Dario, o rei, durante um espaço de 30 dias. Pedir coisa alguma, quer de Deus, outro Deus, quer de homem, outro homem, a não ser Dario. O rei, durante o espaço de 30 dias, e qualquer violação desse dito seria punida, atirando-se o culpado na cova dos deuses. Para alguém na cadeira do rei, isso era uma exaltação muito grande, não é? Não sabia do ódio desses homens contra Daniel e não suspeitava que esse decreto haveria de qualquer modo prejudicá-lo. Mediante a lisonja, eles fizeram o rei acreditar que seria grandemente para sua honra a publicação desse dito. Com um sorriso de satânico triunfo, eles saíram da presença do rei e regozijaram-se por causa da armadilha que haviam preparado para o servo de Deus. Exemplo de coragem e fidelidade. O decreto é proclamado pelo rei. Daniel está a par do propósito de seus inimigos de o destruir. Mas ele não muda, isso é extremamente importante, mas ele não muda sua maneira de proceder em um único pormenor. Ele poderia agora fazer a sua oração em secreto, ao invés de fazer de forma, não que ele quisesse deixar público, mas ele possuía o costume de fazer de forma pública, onde as pessoas visualizassem. Ele poderia simplesmente fechar a porta, fechar a janela,
poderia simplesmente fazer dentro de casa, como nós costumamos fazer. Mas não, ele não mudou sua maneira de proceder. Com calma, executa seus costumeiros deveres e na hora da oração, vai à sua cama e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, como sempre fazia, dirige suas petições ao Deus do céu. Seu procedimento declara destemidamente que nenhum poder terreno tem o direito de interferir entre ele e seu Deus e dizer-lhe a quem deveria orar ou deixar de fazê-lo. Lindo texto. Lembrou o texto de Atos, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Homem de princípios nobres, ele se mantém ainda hoje perante o mundo como um louvável exemplo de coragem e fidelidade cristã. Volta-se para Deus com toda a alma, coração, conquanto saiba que a morte é a pena de sua devoção. A morte é a pena de sua devoção. Esse trecho lembrou, além de Mateus 5, nas bem-aventuranças, quando citam os textos sobre bem-aventurados os perseguidos, também lembrou Apocalipse 12, verso 11. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Seus adversários observaram-no um dia inteiro. 3 vezes retirou-se para a sua câmara, e 3 vezes foi ouvida a voz de fervente intercessão. Na manhã seguinte é apresentada ao rei a queixa de que Daniel, um dos cativos de Judá, desafiou o seu decreto. Veja, ele continuou a mesma prática 3 vezes. E agora, na manhã seguinte, é apresentada essa queixa, com testemunhas, obviamente. Quando o rei ouviu essas palavras, seus olhos imediatamente se abriram para ver a armadilha que havia sido preparada. Ficou profundamente descontente consigo mesmo por haver publicado tal decreto e trabalhou até o pôr do sol para descobrir um plano, mediante o qual Daniel pudesse ser libertado. Imagino, né, que o rei contratou aí os melhores. Na verdade, ele já tinha à sua disposição, né, os melhores, que para nós hoje seriam os advogados, os homens da lei daquele tempo, para tentar achar uma brecha na lei. Mas aqueles outros 2 já haviam pensado nisso. Então, mas os inimigos de Daniel haviam antecipado isso e vieram ao rei com estas palavras: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Palavra dada, palavra executada. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Ontem, quando estávamos vendo o livro Mente, Caráter e Personalidade, em algum momento eu citei o livro Fé e Obras, que é o livro que nós estudamos nas quartas-feiras à noite, nas igrejas onde eu prego, mas também fazemos a transmissão, e nós vimos o trechinho que apresenta: Deus requer a completa entrega do coração antes que possa ocorrer na pessoa a justificação. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua. Santificação, que é um dos aspectos da justificação, ocorre quando há obediência contínua. Eu lembrei do texto porque aqui na santificação nós temos essa expressão:
o teu Deus a quem tu continuamente serves, uma vida de santificação, justificação plena, imputada e comunicada. Deus nele, Deus através dele. Deus é luz, 1 João, capítulo 1, verso 5. E Daniel era luz. Daniel sendo luz. Se eu não me engano, Mateus 7, 13 e 14. Ele te livrará. Quem te livrará? Este Deus a quem tu continuamente serves. Uma pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada, com o selo real. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei aqui estava passando por um momento de crise, angustiado, insônia. Podemos até trabalhar com a hipótese de uma depressão pontual, onde ele está angustiado pelo ato. E agora vem o trecho final, que é maravilhoso. E da história de Daniel, além das profecias, obviamente, é a que mais me impacta, e na leitura vocês vão perceber isso. Muito cedo de manhã, o rei dirigiu-se apressadamente à cova dos leões, e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, essa parte é repetida. Ele já disse isso lá, e agora ele repete num outro verso. Tenha podido livrar-te dos leões? A voz do profeta foi ouvida em resposta. Então, essa é a parte que o pastor vai ler com mais ênfase, porque é a parte que mais me chama atenção no trecho de Daniel, na parte histórica. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Agora veja isso. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Essa parte que está grifada, foi achada em mim inocência diante dele. Irmãos, pode um homem com natureza pecaminosa ser achado inocente diante de Deus? Daniel foi encontrado. Daniel foi encontrado como justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Eu gosto muito desse trecho, e é o trecho que utilizo para afirmar que natureza pecaminosa não é levada em conta diante de Deus. Vou repetir. Daniel foi achado inocente diante de Deus. Nós sabemos que, por mais que o indivíduo esteja completamente conectado a Deus, ele continua possuindo natureza pecaminosa, pois essa só será retirada no momento da glorificação. E se Daniel possuía natureza pecaminosa, como é que ele foi achado inocente diante de Deus? Resposta: natureza pecaminosa não é levada em conta no juízo investigativo. Por isso que eu acho esse texto maravilhoso. Porque independente de quem eu seja, no sentido de ter natureza pecaminosa, e todo ser humano tem, é possível em Cristo, com Cristo, para Cristo e por Cristo, ser achado íntegro, reto, ao vivermos uma vida de completa dependência de Deus. Por isso esse texto para mim é tão especial. Continuando. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Assim foi livrado o servo de Deus, e a armadilha que seus inimigos armaram para a destruição dele provou-se ser para a sua própria ruína. Por ordem do rei, eles foram lançados na mesma cova,
e instantaneamente devorados pelos animais selvagens. Capítulo 6. Ao aproximar-se o tempo para a terminação dos 70 anos do cativeiro, Daniel começou a preocupar-se grandemente a respeito das profecias de Jeremias. Vira que estava próximo o tempo em que Deus haveria de dar outra oportunidade a seu povo escolhido. E mediante jejum, humilhação e oração, importunava o Deus do céu em favor de Israel com estas palavras. Importunava, irmãos. Importunava, não cansava. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Para nós hoje essa oração poderia ser assim. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos líderes, à tua serva Ellen White, aos escritos dos teus servos, aquilo que nos ensinaram os pioneiros, e por isso caminhamos hoje como povo distante da tua vontade. Precisamos orar mais sobre isso. Daniel não proclamava diante do Senhor sua própria fidelidade. Em vez de se confessar puro e santo, este honrado profeta se identificava com Israel, realmente pecador. E, obviamente, que o texto que eu vou citar foi escrito muito tempo depois, mas se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Como se Daniel tivesse essa compreensão. A sabedoria que Deus lhe havia concedido era tanto maior que a dos grandes homens do mundo, quanto a luz do sol que brilha nos céus é mais resplendente do que a mais pálida estrela. Todavia, ponderai a oração dos lábios deste homem tão altamente favorecido pelo céu, com profunda humildade, com lágrimas e coração lacerado. Ele intercede por si e por seu povo. Estende seu coração aberto perante Deus, confessando sua própria indignidade e reconhecendo a grandeza e a majestade do Senhor. Lembrei, dos profetas menores quando diz: ajuntem os anciãos, clamem, ó ministros do altar, ajuntem o povo. Que zelo e fervor caracterizam suas súplicas. A mão da fé se alça para agarrar as infalíveis promessas do Altíssimo. Sua alma luta em agonia e ele tem a evidência de que sua oração é ouvida. Sabe que a vitória é sua se nós, como um povo, orássemos como Daniel e lutássemos como ele lutou. Humilhando nosso coração perante Deus, haveríamos de presenciar tão notáveis respostas às nossas petições quanto as que foram dadas a Daniel. Está falando comigo nessa manhã, com você. E como ele expõe seu caso à corte celestial. Inclina, ó Deus,
os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo chamam pelo teu nome. Para aqueles que gostam de desafios, o desafio hoje é você tirar um print dessa tela e escrever pelo menos estes 2 trechos aí, esses aqui, ok? Escrever isso aqui num papel e tentar memorizar. Eu vou fazer isso também. O homem de Deus orava pela bênção do céu sobre seu povo e por um mais claro conhecimento da vontade divina. O fardo de seu coração era Israel, o qual não estava num sentido restrito, observando a lei de Deus. Trazendo para os dias de hoje, Daniel poderia dizer assim: mas esse povo está muito corrupto, então eu vou deixar eles de lado. Não, Daniel não pensou assim. Daniel pensou: esse é o povo de Deus, embora eles estejam vivendo dessa maneira, e eu não vou desistir. Por isso eu rogo para você que está assistindo, que está ouvindo, não deixe de frequentar a igreja. Não desista. Por mais fraca e debilitada que pareça ser, cheia de coisas que você entende não ser o melhor, não deixe de frequentar a igreja. Seja luz, ok? Não seja crítica, não seja crítico. Seja uma bênção. Chegue cedo. Participe da lição de escola sabatina com comentários que não são polêmicos. Quando for citar o espírito de profecia ou qualquer comentário que tenha ouvido, seja cauteloso. Não dê ar de que é extremista ou fanático, mas dê ar de alguém que ama a Deus de todo o coração. Ele reconhecia que todos os seus infortúnios vieram sobre Israel em consequência de suas transgressões dessa lei santa. Diz ele: pecamos, procedemos impiamente por causa das iniquidades de nossos pais. Tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Os judeus haviam perdido seu peculiar e santo caráter como povo escolhido de Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. O coração de Daniel volta-se com intensidade. O coração de Daniel volta-se com intensa saudade para o desolado santuário de Deus. Intensa saudade. Isso lembrou o texto de Jó 19, 25 a 27. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele sabe que sua prosperidade só poderá ser restaurada ao arrepender-se de Israel. Ao arrepender-se de Israel, de suas transgressões contra a lei de Deus e tornar-se humilde e fiel. Gente, aqui está. Eu vou dando sequência, tá? Até as 5:50, mas vocês vão marcando aí dúvidas, comentários depois para fazer, tá bem?
Tem muita coisa boa aqui para a gente poder melhorar, para a gente poder crescer. Fiz o comentário de não deixar de ir à igreja e de quando ir ser uma bênção. É porque muitos que têm as mesmas práticas que vocês estão tendo, que nós estamos tendo, de buscar de madrugada e de ver tanta luz, eles têm tanto desejo que estas coisas se tornem realidade na sua igreja local, seja ela uma igreja pequena, uma igreja grande, que eles acabam indo com muita sede ao pote. E aí, com isso, eles acabam sendo taxados de qualquer nome que você imaginar aí, fanáticos, extremistas, perfeccionistas, etc. E você tem que mostrar para as pessoas, não que você é melhor, porque quem pensa estar em pé, cuide para não cair. Lembre-se, o fato de estarmos aqui de madrugada buscando a Deus não nos torna melhores do que aqueles que buscam às 7 da manhã ou acordam às 8 e buscam às 8. Não, eles podem estar muito mais próximos do que nós. Isso vai depender de cada um, da humildade em se colocar diante de Deus para ouvir a sua voz. Eu, Rogério, busco mais cedo porque eu entendo que para o Rogério isso é uma necessidade. Mas vocês não podem, em nenhum momento, pensar que são melhores do que os outros por fazerem assim. Daniel não se achava melhor do que os outros porque buscava 3 vezes. Inclusive, na oração, ele se coloca como um deles. Quando forem fazer comentários, ou ainda aqueles que participam das comissões, você precisa ser um braço direito daqueles que estão do lado do Senhor. Tá bem? Seja uma bênção, seja luz. Seja alguém que vive uma atmosfera de amor, desejoso de fazer a vontade de Deus, a ponto de quando alguém tiver dúvida sobre algum assunto, procurar você. Que nós sejamos taxados como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Que os nossos sermões sejam banhados no sangue do Cordeiro. Fujam de assuntos polêmicos. Lembre-se, os assuntos que para muitos são considerados polêmicos podem ser apresentados da mesma intensidade se nós usarmos as palavras corretas. Eu tenho pregado sobre esses assuntos polêmicos durante todo o meu ministério. Mas Deus tem dado sabedoria para usar palavras que não causam ruído. Então, você precisa estudar, orar a Deus, e as pessoas vão entender exatamente o que você quer dizer, precisa dizer, mas de uma maneira que não vai trazer problemas. E muitas vezes vai trazer também, porque alguns são mal intencionados e são instrumentos de Satanás. Mas quando isso acontecer, lembre-se, Deus está ao seu lado. Deus está com você. Seguindo aqui, ao prosseguir a oração de Daniel, o anjo Gabriel vem voando das cortes celestiais para lhe dizer que suas petições foram ouvidas e atendidas. Este poderoso anjo é comissionado para dar-lhe entendimento e compreensão, para abrir perante ele os mistérios dos séculos futuros. Assim, enquanto ardentemente buscava saber e compreender a verdade, Daniel foi levado em comunhão com o mensageiro delegado pelo céu. Assim, enquanto ardentemente buscava saber e compreender a verdade, Daniel foi levado em comunhão com o mensageiro delegado pelo céu. Em resposta à sua petição, Daniel recebeu não somente a luz e a verdade de que ele e seu povo mais precisavam, mas uma visão dos grandes eventos do futuro, mesmo até o evento do Redentor do mundo. Os grandes eventos do futuro, mesmo até o advento do Redentor do mundo. Advento, em grego, parousia, retorno.
retorno de Jesus. De onde vem a palavra adventista, né? Advir, advento. Aqueles que dizem estar santificados ao passo que não têm nenhum desejo de examinar as Escrituras ou lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, não sabem o que é verdadeira santificação. Vou ler novamente. Acho que esse é um dos trechos para aqueles que gostam de tirar print ou escrever. Essa é uma das falas que vale muito a pena. Aqueles que dizem estar santificados, como santificados você entenda assim, em comunhão com Deus, vivendo a vontade de Deus. Aqueles que dizem estar pertinho de Deus, ao passo que não tem nenhum desejo de examinar as Escrituras. Aqui, Escrituras, nós entendemos, obviamente, que Bíblia, ok? Mas eu queria que você entendesse como palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, Bíblia é uma coisa, Espírito da profecia através dos escritos da Ellen White é outra coisa. Ellen White recomenda a Bíblia, ok? Os testemunhos não seriam necessários se o povo compreendesse a palavra de Deus, a Bíblia. Porém, eu quero que você entenda que os testemunhos, isto é, os livros escritos pela serva do Senhor, Ellen White, também são palavras de Deus, no sentido de que foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo. E que não existem graus de profetas no sentido de inspiração. Assim como cerca de 40 profetas foram inspirados por Deus e escreveram a palavra de Deus, também Ellen White escreveu a palavra de Deus. Cada um dos profetas, de forma distinta, ok? Distinta, é uma luz menor. E os 40 profetas juntos formam uma luz maior, porque você junta várias velas, a chama aumenta. E todos estes pequenos pontos de luzes, ou luzes menores, cada um deles, Moisés, Josué, Samuel, e todos os outros que escreveram, Esdras, Neemias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, são luz menor. E quando eles estão juntos, formam uma luz maior. E a luz maior que eles formam, a qual eles apontam, é Cristo Jesus. Então, quando Ellen White é chamada de luz menor, okay, é porque ela faz parte dessas outras luzes menores. E ela, quando se une ou se junta a estas outras luzes, ela aponta para a luz maior, que é Jesus. A luz maior é Jesus, apresentado nas Sagradas Escrituras. E como isso quer dizer que aqueles que dizem estar santificados, ao passo que não têm nenhum desejo de examinar os testemunhos, o espírito da profecia, palavra de Deus e textos escritos pela serva do Senhor, ok? E lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, ele não te aponta para a Bíblia, não sabem o que é verdadeira santificação. E aí eu fico pensando, apenas li os testemunhos sem estudar. Quanto tempo eu li a Bíblia sem estudar? É necessário que haja uma revolução em cada um de nós. Daniel falava com Deus. O céu estava aberto perante ele, mas as elevadas honras conferidas a ele eram resultado da humilhação e fervorosa comunhão com Deus. Todos os que de coração creem na palavra de Deus terão fome e sede de um conhecimento de sua vontade. Deus é o autor da verdade. Ele ilumina o entendimento obscurecido e dá à mente humana poder para aprender e compreender as verdades que revelou. Amém. Bom, talvez hoje nós tenhamos mais perguntas, então eu vou parar por aqui. E na hora que forem fazer os comentários, vamos primeiro dar prioridade àqueles que têm perguntas, tá bom? E depois os demais podem fazer seus
comentários e suas colaborações. Meninas, é com vocês. Amém, amém. Então, vamos orar? Nós oramos, fazemos as 2 orações e depois, então, damos sequência às considerações. Quem gostaria de orar? Pastor Rogério faz uma oração, a Lídia vai fazer uma oração? Posso orar. Então tá. Então o pastor Rogério faz uma, a Lídia faz outra e a terceira será cantada, né? Então vamos dobrar os nossos joelhos. Querido Deus de amor, obrigado pelo teu carinho, teu cuidado. Obrigado, Senhor, por estar ao nosso lado, por ter misericórdia de nós, por nos apresentar essa mensagem tão especial. É necessário que nós nos voltemos para Ti, estudando de forma mais intensa, de forma mais plena. Obrigado por esse conteúdo que falou tanto ao nosso coração. Nos ilumine, Senhor, e nos ajude. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve a nossa prece. Temos pecado contra Ti. E como povo temos deixado de anunciar as mensagens de advertência ao mundo que o Senhor nos concedeu. Temos desviado os nossos olhos e ouvidos da palavra trazida através dos teus mensageiros. Auxilia-nos, perdoa-nos e ampara-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, grandioso Pai, ainda na sua presença, agradecemos, Senhor, a oportunidade que tem nos dado de nos achegarmos aos teus pés e aprendermos mais da necessidade de humilhação, de compreensão da tua palavra, de busca do céu. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós e nos mostra que precisamos ser transformados, que precisamos mudar, que precisamos nos chegar mais a Ti. Precisamos, Senhor, entender que nós necessitamos do Espírito Santo, que nós precisamos, Senhor, entender a Tua palavra, conhecer os Teus escritos, estudar verdadeiramente, Senhor, o que o Senhor quer para a nossa vida. Esteja, Senhor, conosco todas as manhãs e também com os irmãos que estão procurando entender, transformar e ser transformados por Ti, mudados por Ti. Obrigado, Senhor, por isso tudo que tivemos hoje, pelo conhecimento que o Senhor nos deu e pelo entendimento que o Senhor colocou em nosso coração. Que nós possamos, Senhor, retê-lo para não só guardar para nós, mas também, Senhor, para sermos luz neste mundo, para sermos pessoas que transportem o Teu Espírito para que possam tocar corações de outras pessoas e possamos ser instrumentos verdadeiros usados por a mão do Espírito de Deus. Esteja com os irmãos aqui, com o pastor e também com cada coração que tem dúvidas, que nós possamos tirá-las agora e que, acima de tudo, possamos levar durante este dia o conhecimento e a certeza de uma verdadeira transformação, de que uma verdadeira entrega é necessária em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Amém, glória a Deus.
Neste momento, nós abrimos para as considerações e aqueles que tiverem alguma pergunta a fazer, como o pastor disse, vamos dar preferência àqueles que têm perguntas. Pode levantar suas mãos. Cristine, seja bem-vinda, Cristine. Bom dia a todos. O pastor Rogério, bom dia. Obrigado pela mensagem. Bom dia. Uma dúvida, assim, porque o senhor falou assim que a gente não deixar de ir para a igreja, eu também tenho isso, né? A gente não deve deixar, porque se a gente deixa de ir o culto um dia, a gente já desanima, já começa a desanimar. Mas outra questão sobre os eventos que a igreja promove, né? Agora mesmo vai ter um encontro de casais na igreja que a gente participava, a gente mudou agora recentemente, e aí os irmãos convidaram a gente para a gente ir, aí quando foi ontem, eu conversando com a irmã, eu falei, irmã, a gente está para decidir, mas é porque vai ter, assim, jantar, né, vai ter jantar no sábado, vai ter o almoço no domingo, eu falei assim, só que você sabe, né, que hoje a gente é vegetariano, tal, como que vai ser isso? Aí ela falou assim, Cris, eu não tinha me lembrado desse detalhe, porque é só vocês que são vegetarianos, aí eu vou ver lá o que a gente pode fazer e tal. A gente fica assim meio triste, né, porque em meio a tantos irmãos, somente um casal está vivendo, né, essa mensagem da reforma de saúde. E aí eu falei com ela que eu ia orar, né, a Deus para ver se a gente ia ou não, que hoje eu daria a resposta. Então, foi bem, assim, pertinente essa mensagem de hoje, porque eu queria que o senhor me respondesse assim, porque para mim, o prato não é o meu Deus, né? Não é uma pedra de tropeço para mim. Eu não tenho mais dificuldade. Mas já meu esposo, ele já tem essa fraqueza de estar vendo as pessoas comerem as coisas que a gente gostava, né? E ainda ter aquela sensação, assim, de sofrer, né? Eu não sofro mais. A cama é mais para mim um sofrimento do que o prato. Então, o que a gente poderia fazer, né? Porque eu até cheguei a fazer um comentário assim que talvez tenha parecido assim algo que eu me sinta superior, né? Eu falei assim, meu Deus, fica até difícil a gente participar das coisas. Falei assim com ela. O que o senhor orienta a gente fazer nesse caso? Porque fala para fugir da aparência do mal, né? Eu não tenho dificuldade, mas meu marido tem. Como proceder nesse caso? Eu acredito que o fato de não ter uma alimentação, não ter algo lá, né, um prato lá que seja vegetariano, né, seja um problema. Por quê? Porque vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter massa, vai ter salada, vai ter frutas. Então, é só não comer aquilo que vocês não comem, né? Então, o grande problema é que nós temos o costume de olhar para o prato dos outros. Se nós olharmos só para o nosso prato e se nós nos preocuparmos, foque no evento, né? O social, ser luz para aqueles que estão lá, sentar perto das pessoas, se alimentar com elas, não olhando para o prato delas, não fazendo julgamento, não dizendo, nossa, vai fazer mal, vai isso, vai aquilo outro. Não, não seja chato, né? Seja uma pessoa amável, gentil, que as pessoas gostam de sentar ao redor. E o seu marido, lembre-se assim, a questão das reformas, elas têm que vir do coração. Se elas não vêm do coração, e o indivíduo ele se coloca na questão de checklist, de achar que cumprindo aquilo, ele vai alcançar a salvação. Enquanto as reformas não vierem de um coração purificado, ela está sendo por força e por violência. Então, se o seu marido ainda não tem esse desejo intenso de viver essa reforma, seria muito melhor, olha o que eu vou dizer, seria muito melhor que ele fizesse ou comesse aquilo que ele acha que tem que comer, e aos poucos ele fosse agregando essa luz. Não imponha para o seu marido que ele tem que fazer tal reforma porque você fez. Não.
Eu passo por essas lutas e tantos outros aqui passam, de ver uma coisa e falar, nossa, eu gosto tanto disso, mas por amor a Jesus eu não vou comer. Quando a gente chega nessa conclusão, por amor a Jesus eu não vou comer. Olha que bênção, é um alívio. Agora, se o seu marido ou qualquer outro irmão que esteja me ouvindo, quando vê uma coisa, não tem esse pensamento, muito pelo contrário, fica assim, não, eu não posso comer, não posso comer. Isso é errado, não posso comer, não. O foco está errado. Ele está no checklist aí. E o checklist é o problema de quem coloca a reforma à frente do reavivamento. Agora, quando por amor a Jesus, nós vamos deixando as coisas, aí sim, é a maneira correta de agir, de ser, de fazer. Então, Cris, você tem que focar na programação, nas palestras e em tudo que vai acontecer lá. E não só na questão ali do que vai ter de ruim. Pense no que vai ter de bom. E vocês podem ser luz lá para aquele povo, né? Imagina, ali vocês podem ter privilégio de conversar com pessoas e, e apresentar para elas o lado bom de tudo isso, né? Das reformas, né? Verdade, pastor. Obrigado. Se não vai ser, nossa, essa crise não vai em nada, ela é muito chata. Como é que você vai ser luz se você fica longe do povo? Então, tem situações e situações, né? Tem situações e situações. Deus abençoe você, Cris. Deus guarde você. E aí, Amém. deixe o seu marido livre para ser ele mesmo, tá? Não, Tá. que ele não passe pelas reformas só porque a Cris passou, porque a Cris quer que ele passe. Eu sei que é um desafio, né? Para vocês, irmãs que têm maridos em casa que não passaram pelas reformas, e aí ter que fazer carne, ter que manusear, ter que cortar, ter que temperar por amor ao marido. Mas lembre-se, isso dá para ser trabalhado bem tranquilo, bem tranquilo. Só tem que joelho no chão, né? Deus vai dar força para vocês e com o tempo as coisas vão acontecendo. Amém, amém. Juliana, seja bem-vinda. Você levantou a mão. Juliana, o seu microfone está fechado. Nossa, foi difícil. É que tá muito baixinho e eu tô tentando arrumar o som dele e não tô conseguindo. Vocês estão Mas me agora ouvindo nós bem? estamos te ouvindo. Seja bem-vinda, minha querida. Tá, bom dia. Eu vi a pergunta da irmã aí e fiquei assim um pouco preocupada, porque tem uma parte na palavra que diz assim, se você for a algum lugar e ele te servir, come o que está à mesa. Claro que tem coisa que a gente não come mesmo, como, né, nós somos vegetarianos. Mas algumas coisas ainda de origem de proteína animal, a gente às vezes nem sabe se tem ou não. Então a gente vai e come, né. E eu queria saber sobre isso e também, assim, eu entendo a irmã, porque o meu marido tem 1 ano só de adventista, ele veio de outras igrejas. Então eu não obrigo ele a nada, não falo nada, que eu acho que isso é individual, acredito também que é individual, é pessoal, e não está num tal de checklist, né. Mas o que eu entendi, nós começamos a comer algumas coisas no nosso almoço da igreja, que tinha bastante gente, nós descobrimos que no meio do que a gente estava comendo de salgados, o pessoal falou tudo que éramos adventistas, vegetarianos, mas a pessoa colocou coisas de porco. Aí resultado, a igreja toda um descobriu e a igreja toda não comeu, né. Mas as outras coisas, tipo assim, o bolo que a irmã fez, assim, eu sei que ela deve ter colocado ovo, alguma coisa, leite, e nós comemos, né. E eu me senti assim, depois o senhor falou a respeito do checklist, mas eu não me senti bem, porque depois que eu comi, e tinha bolo com sorvete, aí o irmão falou assim: "Nossa, irmã Juliana, isso aí é gordura vegetal, isso faz muito mal, ainda mais você tem problema de coração". Eu até fiquei assim, sabe,
Falei, poxa, assim, eu estou dando mau testemunho, né? Isso me deixou um pouco chateada, triste, porque eu não como essas coisas. Naquele dia eu comi um pedacinho do bolo com esse sorvete. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu mesmo vou fazer o meu sorvete natural. Me ensina a fazer, porque eu sou péssima em cozinha, né? Mas eu não vejo isso como um checklist. Eu vejo assim, como assim, a gente querer fazer a vontade de Deus. Porque quando antes fazia como um checklist, eu cheguei ao ponto de voltar às mesmas práticas anteriores. E eu não tenho mais essa prática, graças a Deus, não por ser melhor do que os outros, é assim, é um dia de cada vez, né? A caminhada. E a certeza, assim, eu quero comer aquilo que agrada ao meu Senhor, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia, a certeza que eu tenho, é fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e não a minha carne, não a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Isso está errado? Não, sua fala tá certa, Juliana. Eu só oriento, se você tem dúvidas sobre se tem alguma coisa ali, algum ingrediente, obviamente que porco a gente está descartando, né? Foi uma situação ali Sim. bem pontual, né? Eu nunca vi nada nessa esquisito ter acontecido. Mas em relação a outras coisas, a maioria dos irmãos, infelizmente, eles não têm se preocupado em como preparar os alimentos. Então, eles misturam tudo, né? E pudim, e bolo, etc, etc, etc. Então, é só não pegar, é só não comer. Se você sabe que vai comer e vai depois pesar sua consciência, é só não comer, é simples assim, não come. Verdade. Veja, nós nos auto-sabotamos, né? Falar, mas É estava em cima verdade. da mesa e eu quis provar um pedacinho. Ué, então coma o seu pedacinho em paz. Coma, É verdade. coma o seu pedacinho em paz. É. Obrigada, pastor. Deus abençoe a todos, mas eu penso assim que eu quero agradar. A gente precisa realmente fazer a nossa reforma de saúde, tanto é que eu tive um infarto há 5 meses atrás e um Covid. Eu não sou vacinada, né? Essa consciência, graças a Deus. Embora Mais alguma pergunta, não pessoal? tenha entendimento, né? Obrigada. Irmã Maria Gregória. Ok. Bom dia, pastor. Deus seja louvado pela mensagem. Eu queria fazer uma colocação aqui, que eu sou do Ministério da Saúde aqui na igreja, e eu tenho grande dificuldade, né, para passar o recado que Deus manda, né, como responsável de passar ali o momento da saúde. Todo domingo a gente tem 5 minutos para passar o momento da saúde. Orientação, né, sobre como fazer a reforma, como deixar algumas coisas, como cuidar do templo, né, do Senhor. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas aqui na igreja que a gente congrega, as pessoas não aderem muito a esse negócio. Uns né, comentam sobre aquilo, que foi muito bom, aquilo que eu passei e tal, mas muitos não aderem. Quando tem almoço, aí surgem vários tipos de massa, vários tipos de tantas coisas assim, que eu acho que não sabe, estava sobrecarregando o almoço, fazia assim, muitas coisas, muito carboidrato, muita coisa, e quase nada, assim, de salada, e aquilo eu penso assim: "Meu, como é que a gente faz, meu Deus, comer tanta coisa assim?". A própria igreja, porque eu penso, pastor, que a igreja é o exemplo. O povo de Deus tem que, igual o senhor disse aí, tem que ser luz, né. E os próprios de dentro estão: "Não, tem que fazer, tem que ter arroz, tem que ter macarrão, tem que ter pizza, tem que ter isso, tem que ter aquilo". Eu falo: "Gente, mas não precisa ter tanta coisa desse jeito, gente, nós temos que ser exemplo". Ô pastor, eu tenho essa dificuldade. Como ajudar a igreja? Não me colocar, porque eu estou no processo também, graças a Deus eu tenho aprendido muito, né,
E aí eu tento me colocar assim, para não ser chata, né? Igual a gente é taxado de chata, que não come isso, que não come aquilo, que não come aquilo outro, mas como povo de Deus, né? Já teve uma época que levaram carne no almoço de sábado para a igreja, pastor. Nossa, é difícil, é difícil, difícil. Como eu faço? Como eu devo agir, pastor? Enviar para vocês ali o link que fala do voto da divisão sul-americana sobre alimentação. Sim, E aí a minha sugestão é que no início do ano, ali em janeiro, fevereiro, quando o pastor voltar de férias, é praxe dos pastores de terem um momento onde cada ministério apresenta o seu planejamento. E aí, quando chegar esse momento, aí a irmã imprima, né? Imprima esse documento que eu vou passar aqui, sim, entregue na mão de cada líder, na mão do pastor também, e fala, sim, irmãos, nos eventos oficiais da igreja, tá, eu mandei no chat, nos eventos oficiais da igreja, nós precisamos seguir estas orientações. Isso não é a Maria Gregória, isso é a orientação da igreja aham, como organização. E aí, se o seu pastor é um pastor ético, ele com certeza vai assinar embaixo, porque é um documento oficial da igreja, né? É um voto da igreja. Com isso, sim, com isso, já vai melhorar muita coisa, porque tudo que é combinado pode ser cobrado, né? Então, se foi combinado que vão seguir o voto, pelo menos vão tentar seguir o voto, já é meio caminho andado. amém, Uma outra coisa que ajuda muito na questão de junta panelas, junta pratos, é você definir o cardápio. Então, defina assim, não é cada um vai trazer o que quer. Não, vamos comer assado, vamos levar assado. Então, fulano vai levar arroz, outro vai levar assado, obviamente que os assados não podem ter carne. E, e eu tenho pensado que muitas vezes vale mais a pena fazer lanche, sabe? Fazer lanche do que fazer, de fato, o almoço com comida pesada. Porque a nossa mente fica muito embotada, porque, querendo ou não, você acaba fazendo muita mistura e o sábado depois do almoço acaba sendo um sábado quase que morto. Por quê? Porque como tu faz sim, muita mistura, acaba dando muito sono depois, porque o sangue tem que baixar para o estômago para fazer ali, né, as digestões. E aí o pessoal vai para casa dormir e o sábado fica morto no sentido de não ter atividades. Mas quando as pessoas comem um alimento isso, mais leve, olha, elas poderiam tranquilamente fazer visitas depois ou retornar para o JA e tal, tal, tal. Mas aí tudo tem que ser orientado, né? E às vezes essas mudanças, elas vão demorar, assim, bastante tempo para acontecer. Tu precisa identificar na tua igreja quem são as pessoas mais influentes. Vamos imaginar que tu disse assim, não, o isso, mais influente na igreja é o irmão João. Tá, então, se o irmão João comprar a ideia, ó, tá mais tranquilo. isso. Obrigada, pastor, viu? Eu fico feliz por essa orientação, porque a gente não pode obrigar, a gente não pode ficar falando, se tem que largar, tem que largar aquilo, a gente não pode, a gente orienta, né? Passa a orientação que a gente aprende, mas quando tem o almoço, vem chocolate de sobremesa, vem fruta em cima da hora de ter almoçado, vem tantas coisas, e aquilo, aí eu penso comigo, qual é o meu papel, então, como líder de saúde? Meu Deus, o que mais eu posso fazer para que a igreja possa assimilar, né? Porque É, como povo de Deus, eu tenho que dar o exemplo primeiro. irmã Maria, o seu papel é torná-los Sim? indesculpáveis. Seu papel é torná-los indesculpáveis. Eles não vão poder dizer que não sabiam. Guarda isso. Meu papel não é se vocês vão mudar ou não mudar.
Meu papel é tornar vocês Isso. indesculpáveis. Então, a mensagem está aqui. Se vocês vão continuar vivendo como os egípcios, é problema de vocês, mas eu vou tornar vocês indesculpáveis. A mensagem é essa. Amém. Obrigada, pastor. E não se Deus martirize abençoe. quando o povo não... Se você falar, e o povo continuar nas mesmas práticas, não se martirize. Continue comendo ali sua saladinha no cantinho, tranquila. Fique em paz. Senão o povo está comendo Amém. lá... Obrigada, pastor. O povo está comendo suas iguarias feliz da vida, dando risada, e tu está se martirizando lá com seu alface. Não, não fica assim não. Seja feliz. Amém. Obrigada. Pastor Heloísa. Heloísa levantou a mão. Seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia, pessoal. Bom, gente, irmã Glorinha, eu passei por uma coisa que eu achei tão linda lá no ICEB. Lá no dia de sábado, eles não fazem exatamente nada, né? Porque muitas das vezes, quando a gente passa por almoço na igreja, os irmãos saem da igreja do culto mais cedo para ali assar, cozinhar, esquentar, né, ali os alimentos. E eu achei tão sensacional a prática que eles fizeram ali. Eles te dão uma cesta de piquenique. Cada um tem a sua cesta, com a sua toalha, com as suas frutas, e eles fazem, né, um assado, né, individual, que eles colocam ali dentro daquele cesto. Então, o que eles colocam de alimentação ali, você nem consegue comer tudo, de tão gostoso, apetitoso. Você senta individualmente ali com a sua família, para passar ali aqueles momentos ali das horas do sábado, para conversar. E depois, quando você termina, você coloca o seu lixinho ali dentro daquela cesta, e depois devolve ali a sua cesta. Eu achei uma sugestão incrível, né, para os almoços da igreja. A gente, ao invés de fazer arroz, feijão, que tem que esquentar, que tem que cozinhar, que tem que, às vezes, assar, as orientações, né, elas dizem que a gente não deve assar, a gente não deve fazer nada ali nesse dia. E quantas vezes esses almoços, as irmãs ficam ali horas e horas cozinhando para a igreja inteira cozinhar. Então, a gente pode mudar esse paradigma, né, na mente ali das pessoas na igreja. É uma sugestão aí, né, para você pensar aí com a sua igreja. Ao invés de fazer grandes quantidades de comida, pense em fazer uma cesta para cada um leva a sua cesta já pronta, né, que é onde a pessoa não tem que esquentar nada, não tem arroz, não tem feijão, e vai mudar ali um pouquinho esse sentido de almoço e mais no sentido de um piquenique com a igreja e com os próprios familiares, né, que ali estão. Mas o que eu gostaria de considerar aqui, que eu achei super interessante, foi que Daniel importunava a Deus. E ele aqui fez uma oração, né? Aqui fala: Senhor, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Quando ele fala aqui na sua oração, ele se coloca no meio também. Ele não falou que ele era santo, não. Ele falou nós, né? Então, quando o pastor aí diz né, que a gente não tem que ser mais santo do que o outro, Daniel também fez isso. Ele diz: nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal. Ele colocou aqui no coletivo. Procedemos mal e fomos rebeldes. Afastamos-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos.
não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome foram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e todo o povo. Então, Daniel se colocava ali no meio daqueles que estavam errando, da meio que estavam pecando. E quando eu vi essa oração aqui de Daniel, eu me lembrei também de Moisés. Moisés também, quando Deus disse que ia destruir o povo, ele falou, não, se for para acontecer isso, risca o meu nome do livro da vida. E Ezequiel, ele faz, né, ele deixou aqui um verso em Ezequiel 9:4, dizendo assim, e disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E isso me faz pensar que o mesmo que aconteceu com Moisés e o mesmo que aconteceu aqui com Daniel, nós também vamos ter que fazer. Nós também vamos ter que suspirar e gemer pelos pecados e as abominações que se comete hoje no meio do nosso povo. Então, quando nós vemos o irmão pecando, errando, né, ainda fazendo algo que não é do agrado de Deus, não é para que eu me coloque melhor do que ele, que eu fico me comparando com ele, mas eu tenho que dizer ao Senhor, no meu coração, na minha oração, Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor morreu por este povo, esta é a tua igreja, este é o teu povo, e é isso que Deus deseja de nós, e é esse que é o povo que vai ser selado nos últimos dias, e aqui está escrito, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Não é o nosso dever julgar e nem condenar ninguém. O nosso dever, agora, nos últimos dias, ao ver o erro dos nossos irmãos, ao ver o pecado da igreja, é suspirar e gemer pelos pecados dos nossos irmãos. Assim como Moisés foi um tipo de Cristo, assim como Daniel aqui também foi um tipo de Cristo, nós também teremos que ser um tipo de Cristo. Teremos que interceder pelos nossos irmãos, teremos que interceder pela nossa igreja, né? Esse é o nosso dever como cristãos agora nos últimos dias, buscar, né? Porque essa é a igreja de Deus. Nós não temos sombra de dúvida que este é o povo de Deus, é a igreja de Deus, e Deus deseja que nós tenhamos a mente de Cristo e o caráter de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é olhar para o irmão e sentir compaixão do nosso irmão, é sentir amor pelo nosso irmão. É por isso que a lei se resume em duas: amar a Deus e amar o nosso próximo. Quando eu olho para o meu irmão, que ainda não teve a luz que nós temos, né? Ou que ainda não conseguiu praticar aquela luz, a gente interceder para que ele também seja alcançado pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Amém. O pastor, o senhor deu a sugestão do cardápio, e aqui em Fortaleza, eu sou da cidade dos funcionários, nós fazemos isto, nós fazemos o cardápio, e aí dá certo, porque quando chega perto de uma irmã, nós estamos precisando de salada, e aí a pessoa ou então nós estamos precisando do grão de bico. Com o cardápio está aqui. Aí a gente não foge, dá certo para a honra e glória do Senhor. Que bênção. Bênção. Louvado seja Deus. Mais alguém? Oi. Pode falar, irmã, seja bem-vinda.
Bom dia. Se eu conseguir falar, né, irmãzinha? Eu estou sem voz há vários dias. Na minha igreja, a gente costuma dar o dinheiro, sabe, para as irmãs comprarem os devidos mantimentos, né, a devida comida lá que é feita. E a gente tem dado certo. Mas, infelizmente, também, na minha igreja, se coloca Coca-Cola na mesa lá, na hora do almoço. Aí não estão colocando mais, que eu falei assim, eu não vou aceitar isso não. Isso aqui é minha igreja. Eu não vou aceitar isso aqui não. Um dia eu levantei e falei assim, mas eu não sou muito de falar assim não, sabe lá, sobre comida não. Peguei e falei assim, pastor, qual a diferença mesmo da gente comer uma carninha de porco para tomar uma Coca-Cola? Porque eu não acho muito diferente, não. O que o senhor acha? Só que o dia que ele não respondeu. Isso aí, irmã, fica na mente de cada um. Eu falei assim, mas o senhor é meu pastor, o senhor tem que me falar comigo. Porque ele também toma Coca-Cola. Entendeu? Então, aí fica assim, passa. Tá? Então, agora estou orando. Nosso último almoço não teve Coca-Cola. Amém? Então, eu acho o seguinte, eu acho que é isso mesmo como o pastor falou. Nós temos que chegar nos nossos cantos assim, ó. Se nós pudermos manifestemos agindo, comendo aquilo que tem que comer, aquilo que sobrou para que a gente comesse. Sobrar, que eu falo, separado, né? Aquilo que está separado, que a gente come. Eu tenho comido assim, eu tenho feito isso. Mas também, na minha igreja, antes que eu fiquei 30 anos, a gente não levava, não tinha carne no almoço. Dentro da igreja foi voto aceito pela igreja toda, que não levássemos alimentos, carnes, né, para almoço de igreja. Então, essa é a minha colocação. E orem por mim, por favor, que a minha rouquidão, ela é psicológica. O médico disse. Então, orem por mim, por favor, que eu estou assim, muito assim, chateada com essa voz minha. Um abraço para todos vocês. Eu amo vocês. Alô? Pastor, Amém. Estamos ouvindo. o senhor Estamos gostaria ouvindo. de falar alguma coisa? Me ouviram, por favor? Fala para mim. Ouvimos sim, Ouve. Odília. Ok. Ouvimos, Obrigada. vamos orar por ti, sim. Vamos orar por ti. Ok, obrigada, meu. Obrigada, pastor. O meu apelo como pastor é que as ovelhinhas, elas sejam sempre assim, pensando em agradar a Deus. Sempre agradar a Deus. Sabe? Quando você tem uma ovelhinha que quer agradar a Deus, inclusive, como a Naudília fez o comentário, né? Aí o pastor vai ficar pensativo, né? Se alguém quiser tomar isso ou comer aquilo, que faça em outro lugar, né? Mas em ambientes onde são específicos eventos oficiais da igreja, como, por exemplo, um Junta Panela, precisa seguir os padrões ali. Bom, a gente tem mais conteúdo amanhã. Eu fico por Pastor, aqui. só uma pergunta. Pois não, Cris. Só mais uma pergunta. Esse documento aí serve só para os eventos acontecendo dentro da igreja ou como um exemplo, esse encontro de casais também não serviria? Seria assim, eventos que levam o nome da igreja. Certo. Obrigada. Se eu fizer na casa da irmã Juliana, mas for um evento oficial da igreja, que vai ter visitas, etc. Então, se é um evento divulgado para a igreja, tá? Para ficar bem fácil. Olha, é como se fosse um evento evangelístico, sabe? Agora, se é assim, reunião na casa do irmão X, ele que convidou, é um pequeno grupo, mas é ele que convidou. Então, aí é a casa dele, as regras dele, né? Mas quando é um evento oficial, que leva o nome da igreja, evento evangelístico, então, o documento, ele precisa ser seguido, sim. Tá bom, obrigada.
Pastor, bom é que todos nós tenhamos tenhamos o pensamento, né? Eu represento a igreja e que na minha casa, se nós pudermos fazer sempre assim, é uma bênção, né? Sempre que eu for, mesmo que eu convide alguém, mas é a minha casa, não é em nome da igreja, mas se eu puder obedecer do jeito que está no documento, do jeito que está a palavra de Deus, é uma bênção, né, pastor? Se todos nós pudermos fazer assim, né? Ele me falou muito bem, né? Porque independente da questão do documento, veja, o documento nem precisaria existir, né? Seria só seguir as orientações. Mas que bom que ele existe, ele dá mais base, ainda mais peso. Mas nós, como indivíduos, precisamos fazer a diferença, porque nós representamos a igreja de Deus. Lembra que como indivíduo eu não sou igreja, como indivíduo eu sou templo do Espírito Santo. Mas eu represento a igreja. O que é a igreja? Igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito. Então, eu, Rogério, onde quer que esteja, represento a igreja adventista do sétimo dia, a menina dos olhos de Deus. Então, a minha maneira de agir, de ser, de proceder, meu modo de se vestir, o que eu como, o que eu faço, etc., as pessoas vão ver isso. Ainda mais quando nós usamos uniformes ou materiais que têm o emblema da igreja. As pessoas vão ver, nossa, ele está com uniforme, está com, sei lá, um boné, está escrito geração 48, ele tem um ex-adventista lá, ele vai saber, olha, deve ser adventista. Então, pastor, eu posso falar um pouquinho aqui também outra coisa. Eu colocaria a alimentação na igreja como também, assim, o meu vestuário. Ao eu almoçar na casa do irmão, tudo isso que o senhor falou aí, eu compararia também a nossa vestimenta. Por que que na igreja não devo ir com a saia coladinha, aquela saia colada que quase não consegue andar, né? Quando senta, vai lá para cima. Mas eu não posso ir assim para a igreja, né? Não posso, entre aspas, né? Mas todos vão aí, por aí afora. Mas eu posso usar essa saia lá fora, na igreja não. Eu posso usar uma vestimenta para homem lá fora, mas na igreja não. É igual, né? A alimentação também. Então, nós devemos proceder como o senhor mesmo disse, da mesma forma. Pelos frutos conhecereis, né? A gente não é tão radical, não devemos ser radicais, assim, com aqueles extremismos, mas devemos andar na linha, né? Na linha das 4 linhas, né? Andar nas 4 linhas. Eu Uma diria outra que coisa também que eu gosto. Sim. Eu diria que Eu gostaria também. ser radical nas coisas certas não é o problema, né? Ser radical nas coisas... Temos que ser radicais nas coisas que são corretas. Mas eu entendi seu raciocínio. Eu entendi seu raciocínio. Pode dar sequência. Entendeu, né? O pastor, me fala para mim, o que é ser radical? Abra comigo a sua Bíblia. Não sei se você consegue aí, Naldine. Abrir a Bíblia. Mateus 5. Onde? Mateus 5. Leia para mim o verso... Deixa eu ver se é o verso 18. Não, 18 não. Mateus. Eu acho que é 18 ou 20. Calma aí que eu já vou abrir para ti. 5? Mateus capítulo 5. Ou é o 18 ou é o 20. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou jota... Não, é o 20. É o 20. 20. É o 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Cristo está dizendo que a nossa justiça, isso é, a nossa obediência, precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram chamados de legalistas. E
Então, os escribas e fariseus eram chamados de legalistas e radicais. E Cristo está dizendo que a nossa justiça, a nossa obediência, precisa exceder em muito. Quer dizer, nós precisamos fazer tudo aquilo que é da lei, tudo aquilo que tem que ver com obediência, mas com a motivação correta. Então, temos que ser radicais? Sim. Em que sentido? No sentido de princípios. Não abrir mão do princípio em hipótese alguma. Isso é ser radical. Radical no sentido de ter raiz. Ter uma raiz tão profunda, a ponto daquilo ali não ser tirado. Obrigada, pastor. Exemplo simples, né, para nós adventistas, a questão do porco, né? Eu não como porco em hipótese alguma. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Ele é imundo. Então, eu não como porco em hipótese alguma. E outras questões? Depende. Tudo depende de uma série de fatores. Depende da ocasião, depende se há possibilidade, se não, se você fez algum voto com Deus, se você não fez um voto com Deus. Lembre-se, tem coisas que são o melhor, tem coisas que não são tão boas assim, mas essas coisas que não são tão boas assim também não são pecado, mas não são o melhor. Então, se eu posso escolher o melhor, por que eu vou escolher essas outras? Uma outra coisa também que eu tenho... desculpa, pode falar. O irmão Dalvani quer falar, Nadir. Eu quero continuar falando aqui uma coisinha. É Dalvani que quer falar. Dalvani, perdão, desculpa. Ok. Eu quero dizer o seguinte, qual a diferença... Ai, meu Deus, me fugiu a mente aqui. A diferença de... Minha querida Naudília, enquanto você pensa, vamos dar oportunidade para a irmã que está esperando? Enquanto você pensa, a Dalvani está aguardando? Pode ser? Dalvani. Irmã Dalvani, me perdoe. Eu conheço um rapaz que se chama Dalvani. Pensei que fosse assim a pronúncia. Pode abrir seu áudio, querida. Nada passou, a gente confunde mesmo, né? Mas a pergunta é para o meu esposo aqui, Valmir. Ele está aí? Tá, sim. Sim, bom dia a todos, bom dia, pastor. Bom dia, querido. Maravilhoso estar aqui nesse estudo, né, nessa leitura maravilhosa. A pergunta é a seguinte, apóstolo Paulo, se não me engano, ele fala aos Tessalonicenses que a gente deve se afastar dos irmãos que não andam segundo a tradição da igreja. Na verdade, a lei de saúde não é uma tradição, é uma lei, é a lei de Deus, né? Como seria esse afastamento hoje? Como é que a gente poderia se afastar hoje se a maioria da igreja está fora da tradição? Eu diria que esse afastamento, e aí inclusive a orientação da própria Bíblia é não receber em casa ninguém que traga uma outra doutrina, no sentido de alguém que conhece a mensagem, mas agora se tornou um dissidente, alguém que torceu a mensagem e quer trazer essa mensagem. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um antitrinitariano. Ele foi adventista, e aí ele se vinculou com um movimento que não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, e agora ele tem ido de casa em casa para poder apresentar na cabeça dele, nova luz. Então eu diria, olha, não receba em casa. Mas eu não colocaria esse mesmo grau nos irmãos que não têm luz sobre a reforma de saúde. Não. Porque enquanto a questão da divindade trina é um ponto assim que é passivo, né? Porque mesmo que a doutrina da divindade bíblica seja diferente da divindade católica, em suma, ambos creem que são três pessoas distintas que têm a mesma natureza divina. Como a natureza é uma só, então se a natureza é uma só, todo ser que tem a mesma natureza pode receber o mesmo nome, Deus. E esse é quase que um consenso. Mas aí falando da reforma de saúde, nós temos a maioria dos irmãos que nunca leram, por exemplo, o livro base
de Saúde, que foi escrito na íntegra, né? Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Temperança e Medicina e Salvação, esses são compilações. Mas Ciência do Bom Viver, que é aquele bem robustinho assim, ele foi escrito integralmente por Ellen White, começo, meio e fim, não é uma compilação. Poxa, quantos irmãos já leram aquele livro, já estudaram aquele livro? Pouquíssimos. Então, não dá para pegar essa minha fala contra um antitrinitariano e colocar para os irmãos que não têm noção da reforma de saúde. Esses dias, um líder aqui da igreja, muito querido, conversando comigo, assim, pastor, eu conversei com fulano, que também é um outro líder da igreja, sobre a necessidade das reformas, e ele falou que nunca tinha ouvido sobre isso. Veja, há alguns anos de igreja e nunca ouviu sobre a necessidade da reforma de saúde no sentido assim de intervalos, de não comer nos intervalos, de não tomar água com comida, de não misturar isso com aquilo, da mistura do leite, do ovos, do açúcar ser prejudicial. Ele nunca tinha ouvido. Então, eu não tenho como colocar essa situação no mesmo nível de irmãos que realmente querem torcer a doutrina em outros aspectos. Não sei se me fiz claro, Dalvani, mas eu vejo que são coisas distintas, sabe? São coisas distintas. Sim, pastor, entendi sim a resposta. Com respeito à lei da saúde, tem que ter muito cuidado, né? Ah, sim. Lembra que o que eu comentei com a irmã Gregória, né? Ou para a Cris, uma das duas. A nossa função é tornar as pessoas indesculpáveis. E como é que nós fazemos isso? Vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, quando as pessoas forem comer na sua casa, inclusive eu sugiro que vocês convidem as pessoas para almoçar com vocês, para jantar com vocês, deem um exemplo. Levem as pessoas, convidem as pessoas para almoçar e sirvam um assado, sabe? Você assou no dia seguinte, ele dá para comer em temperatura ambiente, não precisa. Se precisar aquecer, tudo tranquilo, a gente não tem problema em aquecer o alimento, o problema é fazer o alimento no sábado. Mas pode ser um assado em temperatura ambiente, com salada, sabe? Uma mesa bem bonita, ou com frutas, ou um sanduíche bem gostoso, recheado. E aí as pessoas, elas vão achar estranho a princípio, mas elas vão comer bem, vão comer muito, vão se sentir extremamente satisfeitas, porque um alimento bem preparado, ele é maravilhoso. E aí, com isso, vocês nem precisam nem tocar no assunto da alimentação. Daqui a pouco a pessoa vai pedir a receita já, vai dizer que foi muito bom. Daqui a pouco você vai ser convidado para poder ensinar como é que faz a receita. A nossa grande questão, estou generalizando agora, tá? Sem pensar em ninguém especificamente, é que nós somos muito ágeis para criticar e para apontar o dedo, mas nós não somos ágeis para ensinar e para instruir. Então, nós precisamos agora nos colocar do outro lado, do lado de alguém que quer ajudar. Quem quer ajudar. Sim, pastor. Alguns irmãos não têm noção nenhuma, né, da reforma de saúde, nenhuma, né? E os que pensam que têm, às vezes, não sabem questão, por exemplo, de combinação de alimento, pensam que estão acertando, quando, na verdade, estão errando, né? Eu quando conheci a mensagem adventista, me tornei vegetariano. Olha como é que era o meu vegetarianismo. Eu não gostava de salada, eu tinha 13 anos, né? Não comia salada, só comia arroz, feijão e ovo. Só comia arroz, feijão e ovo, nada. Não gostava de salada e outras coisas que minha mãe fazia, né? Nada de carne, ainda comia queijo, não tinha essa noção. E eu fiquei anêmico. Eu era o único adventista em casa.
E quando minha mãe, vez ou outra, fazia uma coisa diferente, fazia uma carne de soja, na cabeça dela, querida, era o que ela podia fazer, né? Mas era ruim, não tinha ainda noção, né, de como fazer. E por falta de instrução, acabei ficando doente. Aí, com isso, o que que a mensagem de saúde se torna? Um problema. Nossa, o indivíduo se tornou vegetariano, ficou doente, sim, mas ele se tornou da maneira errada. Errada. Quando você decide pela alimentação saudável, você tem que levar em consideração as implicações disso. Agora você vai ter que aprender aí a substituir, né? Da maneira correta, como fazer, o que fazer. É isso aí. Deus abençoe vocês, viu? Querido irmão, irmã, Pastor, Deus guarde. só uma palavrinha aqui, final. O senhor concorda também que nós somos o Evangelho eterno, transformado pela palavra de Deus, e o nosso brilho também é a forma de divulgar a Jesus nesses últimos dias? Melhor dizendo, nós transformados somos o Evangelho eterno. Nós transformados somos o Evangelho eterno. É esse que fala o Apocalipse. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Evangelho eterno. Trazer isso para nós como povo, no sentido de refletir a luz. Aí sim, quando nós refletimos a luz, que é Cristo em nós e através de nós, sim, dá para trabalhar com essa nomenclatura, mas sempre levando em consideração que é Cristo em nós e através de nós. Porque se a gente simplesmente diz somos o Evangelho eterno, dá a entender uma coisa muito como se o ser humano estivesse num patamar muito alto, sabe? E aí Jesus fica de lado, e esse não pode ser em nenhuma hipótese a nossa ideia. Então, se a gente pensa o Evangelho eterno como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como diz o livro de Romanos, então o Evangelho eterno seria Cristo em nós e através de nós. Aí sim, aí dá para trabalhar com essa nomenclatura. Amém. Amém. Obrigado, tá, pastor? Por nada, Deus abençoe vocês na lida aí. Amém. Pastor, posso falar agora? Perguntar? Pode. Eu tenho que sair daqui a 10 minutinhos. Eu tenho compromisso, mas podem seguir, vai lá. Ok, pode sair, pastor. Não, se tiver de sair, eu vou entender. Pastor, eu preciso saber, porque eu ouvi um sermão de sábado passado na igreja, dizendo que a lei de Deus é norma. O que são normas, o que é doutrina, e se a lei de Deus são normas, doutrina ou apenas a lei? O povo fica inventando nome só para confundir a nossa cabeça, né, Naudília? Me confundiu mesmo. A Bíblia, se tu tá com a Bíblia aí, dá uma olhadinha comigo no Salmo 119. 119? Estou Salmos. aqui. Tá. Salmo 119. Isso. Eu vou abrir a minha aqui também, e a gente vai dar uma olhadinha juntos, tá? Então vamos lá. Tá, ok. Ali. Primeiro verso, andam na lei do Senhor. Segundo verso, guardam os seus testemunhos. Aí, o quarto verso agora. Guardam os teus preceitos. Quinto verso. Os teus estatutos. Ó, agora o sétimo verso. Os teus justos juízos.
justos juízos. Ok, deve ter mais ainda. Mas olha o que a gente já viu. A gente viu a lei de Deus sendo chamada do quê? Lei de Deus, mandamentos, testemunhos, preceitos, estatutos, juízos. Então, dê o nome que quiser. Norma, lei, mandamentos, estatutos, juízos. Tudo isso é o resumo da vontade de Deus para nós. Algumas pessoas elas vão colocar essas nomenclaturas diferentes e dizer que isso é maior que isso. Isso é maior que isso. Não. Aquilo que é vontade de Deus para nós precisa ser executado e realizado pelo poder de Deus através de nós. É simples assim, não tem que ficar floreando. Às vezes os pregadores, eles floreiam demais para... Acho que... Não sei por quê. Não sei por que eles floreiam demais, mas é simples. Deus falou e nós precisamos obedecer. Às vezes as pessoas colocam isso para dizer, não, olha, não é bem assim como você está dizendo. Não. Deus falou, tem que obedecer. É simples, não é tão complicado, não digo. Tá, Eu é acho doutrina. Por que tem que chamar a lei de Deus? É a doutrina. Não é doutrina da igreja, não é doutrina da igreja adventista. A lei de Deus é a lei de Deus. Doutrina é a mesma coisa que ensinamento. Toda lei é um ensinamento. Então, toda doutrina é uma lei, toda lei é uma doutrina. Doutrina é a mesma coisa que ensinamento. Ok, muito bom. Obrigada. É simples, as coisas são simples. Os pregadores, eles confundem, eu não sei por que eles confundem. É simples, o povo só precisa do simples. Ó, irmãos, vamos hoje estudar o texto de João capítulo 3. Aí lê o verso, explica o verso. Lê o verso, explica o verso. Se o senhor puder amanhã para mim, desculpa, pastor, se o senhor puder amanhã, eu estou muito confusa, não, eu estou muito preocupada. Se o senhor puder amanhã falar para mim o que a irmã White fala sobre a votação, eu preciso saber disso, qual a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a votos, a candidatos. Por favor, pastor, fala para mim, fala para nós. Eu acho que não só eu que tenho essa vontade de ouvir, não. Tá bem, eu falo sim. Amanhã eu falo isso com mais tempo. Por favor. Eu agradeço Posso ir, ao gente? Hoje o candidato está aqui na minha igreja, na minha cidade. O meu candidato está na minha cidade hoje. E eu quero muito pedir a Deus pelos nossos governantes. Eu oro todos os dias pelos nossos governantes. Não importa se é B, se é L. Então, não me importa, sabe? Eu oro por todos eles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Gente, mais alguma pergunta? Ou é só comentários? Aí vocês podem ficar fazendo e eu vou saindo. Eu vou fazer só uma pergunta, pastor. Claro, irmão, depois não. É o seguinte, porque normalmente nós somos, digamos assim, tem muita divisão no mundo, né, no caso. E há familiares que são de outras denominações. E às vezes precisamos até deslocar para a casa deles, né, digamos assim, que tem outros costumes. E como agir na hora da alimentação? Minha esposa também fala assim, Adem, você é muito chato, você fica perguntando, né, se é com óleo, se é com banho, se é isso, aquilo outro. Sabe como é que é, né? A gente deve chegar e comer ou perguntar mesmo? Eu sugiro que aquilo que é claro, que tu vê na mesa, assim, que tu vê na mesa, que tu sabe que tu pode comer sem nenhum problema, coma aquilo. Eu vou falar algumas situações, tá? Uma das situações, vamos imaginar que tu percebeu que as pessoas ali, elas ficam incomodadas quando você pergunta. Tem gente que não se importa. Você pergunta, a pessoa fala e tá tudo bem. Agora, tem pessoas que se importam, que ficam até chateadas quando você pergunta. Então, se é a situação de pessoas que ficam chateadas quando você pergunta, daquilo que estiver, do melhor que estiver na mesa, ou do que estiver na mesa, o que for o melhor, você come. Eu lembro que eu fui num lugar uma vez e eu
comi cenoura ralada. Só comi cenoura ralada. Eu e minha esposa, não comemos mais nada. Mais nada, pastor, nada. Só cenoura ralada. E as pessoas perguntavam, diziam, não, a gente está bem satisfeito aqui. Mas vocês não vão comer nada? Não, tá tudo certo. Aqui tá ótimo. Para nós, isso aqui tá muito bom. O fato de estarmos na mesa e ter muita gente ali, se eu começasse a falar, naquele momento, não é que eu não deveria falar, mas naquele momento eu falar, não seria, penso eu, o melhor. E depois, obviamente, que tivemos oportunidade para conversar. Agora, Eden, se são familiares mesmo, as pessoas que sabem que vocês já não comem banha de porco, carne de porco, etc., por que essas pessoas continuam fazendo dessa maneira? Será que é para testar vocês? Será que é para irritar? Será que é uma maneira de protestar contra a fé de vocês? E uma outra coisa, né? Se vocês pudessem levar alguma coisa para compartilhar também, eu penso que seria bem proveitoso. E aí uma outra coisa, né? Quando você souber que vai para casa de fulano, dependendo do grau de parentesco, e se não é uma pessoa chata, você poderia até dizer, olha, lembra que a gente não come nada com gordura de porco, né? Com banha. Eu acredito que com um bom diálogo a coisa vai bem. Mas se não quiser se incomodar, você pode ou levar, né, um prato específico e comer um pouco dos outros também, mas ficar mais com o seu, ou ainda ter esse diálogo. Não vejo como sendo um problema, não. Ainda mais porque são questões bem pontuais, né? Não é uma coisa assim toda semana, né? É bem pontual. Pastor, o senhor sabia que o seu silêncio lá comendo cenoura está pregando até hoje? Tenho certeza. Todas as pessoas estão pregando até hoje, o senhor comeu só cenoura. Isso aí ecoou na mente das pessoas. O silêncio grita na mente de muitas pessoas. Gente, Deus abençoe vocês, foi um prazer, foi muito bom conversar. Meninas que ficaram até agora aí na sala, Deus guarde vocês. Sigam firmes, tá bem? Tomem bastante água, atividade física. Lembre-se que os remédios da natureza, né, eles são 8. Nós não podemos ficar só com alimentação. Então, você tem irmãos que são extremamente assíduos em relação à alimentação, mas em outros aspectos eles são muito negligentes. Muito negligentes. Então, é os 8. Eu vou sair agora para fazer minha atividade física. Toda terça e quinta eu tenho que melhorar muito. O ideal é que eu fizesse todos os dias um pouquinho. Mas como eu ainda não me organizei para fazer todos os dias, eu faço de terça e quinta, só que como eu não vou conseguir fazer amanhã, eu vou fazer hoje. Tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Fica com Deus. Muito obrigada. Irmãos, vamos orar? Oremos. Quem gostaria de fazer a oração final? Irani, eu faço. Oi? Eu faço. Ok, então pode fazer a oração final. Querido Jesus que estás nos céus, nós estamos mais uma vez na tua presença para te dizer muito obrigado, porque o Senhor não deixa o seu povo sem a luz. E mais uma vez a tua luz foi revelada aqui nessa sala para que nós possamos crescer em estatura e graça diante de ti e também diante dos homens. Que esse seja o nosso pensamento durante todo o dia de hoje. Que nós possamos avançar mais um degrau. Que nós não ficamos parados no meio da escada, mas que avançamos rumo à luz celestial. Fica com cada irmão aqui agora. Fique com as pessoas que vão ouvir essa mensagem através do YouTube. Abençoe o pastor Rogério, que tem nos ensinado tanto através dos estudos do Espírito de Profecia. Nós te
Rogamos as tuas bênçãos agora para todos que estão saindo para a sua atividade física, para o seu trabalho, para os seus estudos, que o Senhor seja com cada um de nós, que aonde nós passarmos, que nós possamos ser luz no caminho das pessoas. Nós te clamamos, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador. Nele podemos ter vitória, sua justiça é puro amor, somente nele encontro abrigo. Jesus é tudo para o pecador. Ele é o noivo compassivo, é o cordeiro e o leão. Ele é a rocha que traz água, perfeitamente livra e traz esperança. Levanto o fraco e abatido e me faz mais que vencedor. Somente a cruz me traz sentido, mas é Jesus que anula a culpa e dor. Ele é quem restaura a imagem que foi perdida quando Adão pecou, pois ele é o único que é justo. Glória, aleluia, ao meu Salvador. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador, além do véu está meu Salvador. Desejamos a todos um dia feliz na presença de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde você e sua família. E até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário de hoje. Amém. Bom dia para Bom todos. dia para todos. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Bom